Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 2. Aleluia. Eu peguei essa passagem porque tudo começou aqui. Aleluia. Sem o Espírito Santo, sem esse revestimento, sem esse avivamento, não tem missões, não teria missões. Por isso, essa passagem de Atos, capítulo 2, e temos algo maravilhoso dentro desta palavra, mensagem de Deus para um avivamento, despertamento para nós darmos continuidade à obra que Jesus começou. Glória a Deus. Capítulo 2, acompanhe aí. A descida do Espírito Santo, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, em sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Depois a gente continua. Muito obrigado por sentar-se. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos irmãos, graças a Deus que nós estamos nesse tempo, começando o ano, né? Nesse tempo maravilhoso, e o Senhor quer continuar a nos falar nesses cultos, né? Temáticos de missões, para que estejamos sempre despertados e avivados na presença do Senhor. Temos muito a fazer, irmãos. Temos muito a fazer na obra de Deus. O campo é o mundo. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O clima desse tempo aqui, desse dia, foi muito importante. Jesus ficou, preste bem atenção, eu vou pedir, vou dar um tempo aí para ninguém se movimentar. Quem saiu volte, quem está aqui não saia, senão atrapalha. Olha, Jesus, depois de ressuscitado, Jesus deu as ordens, deu os mandamentos, como fazer, o que a igreja, os crentes iriam fazer, deveriam fazer. Subiu assunto aos céus. Mas antes de ele subir, ele ficou 40 dias, aparecendo, desaparecendo, junto com os irmãos. O que eu falei? 40 dias. Isso aí, 40 dias. Dando instruções. Você vai ler a Bíblia, você vai ver, vai notar que Jesus falou desse tempo. No 40º dia,
Talvez Jesus tenha subido aos céus pela manhã, digamos assim, né? Mas foi no 40º dia. Jesus subiu assunto aos céus. Atos capítulo 1. E deu as ordens para que eles não saíssem, porque já tinham conhecimento, já tinham recebido as ordens, tinham conhecimento do que deveriam fazer na obra de Deus. Então poderiam, até entusiasmados, alegres, pelo tempo que passaram com Jesus, não foi muito tempo. Jesus nasceu no ano, podemos dizer assim, nós estamos em 2025, Jesus nasceu, porque começou com o nascimento de Jesus, começou um novo tempo. Jesus veio e marcou a história. Isso acontece na nossa vida. A pessoa está no mundo, está no pecado. Quando ele aceita Jesus, começa uma nova história na vida. Aqui estamos nascidos da água e do Espírito. Nascidos de novo. Deus começou uma nova história na sua vida. Muito bem. No 40º dia, falei. No mesmo dia que Jesus subiu assunto aos céus, ele disse: vão para Jerusalém e fique lá em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Cenáculo já preparado. Até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram para lá. Quando Jesus subiu, é por isso que a gente, o cristão, mesmo diante das lutas, dos problemas, da dificuldade, não pode desanimar, não pode desistir. Tem que continuar lá enfrentando as lutas. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia da alegria está conosco, no dia da tristeza, das aflições, Ele também está conosco. Sinta sempre a sua presença e tenha certeza de a sua presença estará sempre conosco. Eles então cumpriram a ordem de Jesus e foram para Jerusalém. Quando Jesus subiu, estava dizendo, disse o apóstolo São Paulo, tinha quase 500 irmãos reunidos. Quantos irmãos? 500. Oh, não falei 500, falei quase. Arredondar. Quase 500 irmãos. Aí no Pentecostes quase 120, depois quase 5 mil, fica só no quase, né? Porque eles contaram mais ou menos. Quase 500 irmãos estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, uma nuvem ocultou, e eles voltaram para Jerusalém. Mas lá no cenáculo, não tinha quase 500. No cenáculo. Eles ouviram a ordem de Jesus: vão para Jerusalém, para que sejais revestidos de poder. Roguei ao Pai para enviar o Espírito Santo, que estará convosco para sempre. O outro Consolador ficará convosco para sempre. Então foram, mas não os quase 500 irmãos. Aí fizeram a contagem, não tinha nem 120, talvez 118, 119, quase 120. Mas cadê os outros irmãos? Cadê os outros crentes? Eles ouviram a palavra do Senhor Jesus, vão para Jerusalém, mas eles foram? Não foram todos, quase 120, mas tudo bem. Começaram então, mas eu acredito, essa contagem fala no dia de Pentecostes, mas eu acredito que tenha ido mais irmãos. No dia de Pentecostes fizeram a contagem, tinha quase 120. Talvez não uns quase 500, mas tinha mais crentes orando. Primeiro dia. E eu acredito que oraram, não aconteceu nada, não aconteceu. Cadê o Espírito Santo? Tinha gente até murmurando talvez, né? Cadê o Espírito Santo? Cadê a promessa de Jesus? Não cumpriu. Aí muita gente no primeiro dia desanimou. Tinha um clima, o clima lá de dentro era um clima maravilhoso, porque estavam orando a Deus. O clima do cenáculo. Como era o clima do cenáculo? Quando eles começaram a orar. Vamos deixar esse que foram embora, que não guardaram, que não ficaram até o final, porque eles ficaram ali quantos dias? Quantos dias ficaram orando? 10 dias. Guarde bem. O que eu falei? 10 dias. E gente,
Orar uma hora não é fácil, né? Jesus cobrou dos discípulos lá no Getsemane: não podeis velar comigo nem uma hora? Então, dormiram, não aguentaram, estavam cansados, né? Quanto mais 10 dias, irmão. 10 dias. 10 dias. Gente dobrava o joelho, gente levantava, sentava e ficava em pé. Não sei. Eu ficava muito tempo ali durante 10 dias. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, nada. E não acontecia nada. Mas tinha um clima. Onde tem oração, tem um clima espiritual. O Espírito Santo está trabalhando, está agindo através da oração, dos pedidos, das intercessões, tem gente intercedendo, né? Hoje então a intercessão pelos missionários, pela obra missionária. Muita gente perdida no mundo, muita gente atrapalhada nesse mundo, precisando e perecendo, precisando ouvir a palavra do Evangelho, irmão. Este Evangelho que salvou você, irmã Janete. Este Evangelho que salvou você, irmão Arão. Este Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Não, o Evangelho não enfraqueceu. É o poder de Deus. Você fala, o Espírito Santo age pela palavra pregada, irmão. Glória seja dada o nome de Deus. Mas em clima de oração, todo mundo orando. Clima de oração. Como é esse clima de oração? Vamos fazer um teste aqui. Como é o clima de oração? Digamos que nós estamos aqui no cenáculo. Nós já estamos no cenáculo. Estamos no cenáculo aqui. Estamos no cenáculo, né? Lá o Espírito Santo não tinha chegado aqui, já chegou. Ele já chegou. É melhor ainda. O Espírito Santo já chegou aqui. Já está trabalhando, já está se movimentando. Com esse clima do cenáculo. Como é o clima do cenáculo? Se fosse hoje, se fosse agora. Como é o clima do cenáculo? Depois que a labareda de fogo desceu, aí o negócio ferveu. Aí pegou fogo mesmo, geral. Olha Deus. Mas esse é o clima do primeiro dia, né? Mas já tem logo ainda 10 dias. Segundo dia, vai melhorando. Segundo dia, o clima do segundo dia. Tem gente dormindo, né? Tem gente que dormiu. Terceiro dia, o clima do terceiro dia. Cadê o clima do terceiro dia? Você está dormindo? Sentou, deitou, dormiu, chegou. Clima do quarto dia. Cadê o clima do quarto dia? Está melhorando. Está melhorando, porque daqui a pouco o negócio vai pegar fogo. O clima do sexto dia. Como é o clima do sexto? Cadê o clima do sexto dia? Está dormindo? Está dormindo? Acorda, acorda. Sacode ele, desperta ele aí. Desperta ela aí. Sexto dia, ó, clima do sétimo dia. Cadê o clima do sétimo dia? Não é divertido, não. Vai melhorando. Oitavo dia, oh meu Deus do céu, clima do oitavo dia. Cadê o clima do oitavo dia? Daqui a pouco a labareda vai descer. Clima do nono dia. Cadê o clima do nono dia? Olha, está na véspera. É véspera. É a véspera do Pentecostes. Você nem sabe. Ele nem sabia. Ele nem sabia, mas estava perto de acontecer o movimento de Deus. É a véspera. Não serviu nada. Está na véspera. A gente sempre vai esquentando. Vai esquentando. Nono dia, vai esquentando. O clima vai esquentando. Nono dia. Irmão, veio o 10º dia, 50º dia desde da ressurreição. Desde Jesus, 50º dia, 50 dias. Acontece que 50 dias, 50º dia, era o dia de uma festa. Era o dia de uma das festas grandiosas de Israel. Festa do Pentecostes.
que era a festa de colheitas. Por isso você vai ver a grande colheita, vai? De quase 3 mil almas. Festa das colheitas. Mas por que um grupo se interessou? Gente, o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? Que é um barulho, um estrondo. Cadê a bateria? Senta lá, para poder a gente ver como é que, pelo menos um sinalzinho, como é que aconteceu. 10º dia, 50º da festa do Pentecostes, 10º dia, e está todo mundo, aí o pessoal, diz a Bíblia aqui, que eles nem estavam ajoelhados, eles estavam assim como vocês estão agora, e todos estavam lá sentados, porque 10 dias orando, boca no pó, e ajoelhados, já estavam cansados. 10º dia, e de repente, Espírito Santo terceiro ainda não. Cadê? Com os troncos, isso aí foi mais ou menos, mas com os troncos. Um vento veemente impetuoso que encheu toda a casa. Pegou tudo aqui. Pegou as irmãs aí, pegou a cidade, encheu toda a casa. E eles estavam exatamente assim, estavam assentados. É assim que começou o movimento da evangelização de missões. Começou assim. E a Bíblia diz que foram vistas por eles línguas como que de fogo. Não foi o fogo que subiu, o fogo que desceu. Pousou sobre cada um deles. Aquela labareda de fogo pousou sobre cada um deles. Cada pessoa. Aí começou o movimento. E, já tinha os troncos. Que duas coisas chamaram a atenção da multidão. Estava lá fora. Presta atenção. Duas coisas chamou a atenção da multidão. Primeiro, que chamou primeiro a atenção da multidão? Foi o barulho. Porque todo mundo ouviu o estrondo. Que isso, gente? Estrondo também, de um vento. Entrou dentro do cenário. E o segundo sinal, eles começaram, pela labareda de fogo que pousou sobre cada um deles, eles começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Todo mundo foi cheio. Será que você sente que está vazio, está mais ou menos? Porque não tem crente mais ou menos, não, mais ou menos. Quem eu fui? Você sente o Espírito Santo aí? Exalta o nome de Jesus. Exalta o nome de Jesus. Eu vou mostrar a vocês daqui a pouquinho o que aconteceu. Exalta o nome do Senhor. A pessoa não quer ninguém calar, não. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos glorificavam a Deus. Todos. Os 420 estavam a glória a Deus. Ninguém que era. Meu Deus. Mas acontece. A segunda coisa que chamou a atenção, eu falei, primeiro por estrondo, barulho. Segundo, as línguas que eles falavam. Para a igreja que falava em línguas, para a igreja eram línguas estranhas. Sabia disso? Para a igreja eram línguas estranhas. Ele não entendia o que estava falando. Para o povo que estava fora do cenáculo, a multidão chegou ali para ouvir, não era língua estranha. A multidão entendia o que ele estava falando. Eles mesmos não entendiam o que ele estava falando. Aí, tinha mais ou menos
pessoas de muitas nações. Aqui dá um relato de mais ou menos 16 nações, mas tinha muito mais. Diz que todas as nações conhecidas, tinha representante em Jerusalém, por causa da festa de Pentecostes. Meu Deus! Tinha muita gente, muito estrangeiro. E o que chamou a atenção, Pedro saiu, que a multidão chegou perto, sei lá, Pedro saiu, se pôs de pé, saiu, e eu acredito, a Bíblia não fala aqui, eu acredito que aqueles quase 120 saíram também fora do cenáculo, porque o povo era muita gente, não dava todo mundo para entrar lá dentro do cenáculo. Saiu Pedro, se pôs de pé, Pedro não saiu sozinho, saiu junto com os quase 120. E Pedro se levantou e falou a palavra de Deus no sermão, que já falei aqui, mais ou menos 3 minutos, quase 3.000 almas aceitaram o Senhor. Isso por causa do que aconteceu lá dentro do Senado. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Aí ficaram, a Bíblia diz aqui, nós ficaram pasmados. O que é isso, gente? O que está acontecendo? Que barulho é esse? E outra coisa, olha, falavam uns com os outros. Olha, ele está falando em hebraico, em líbio, em egípcio. Deus! E todas as nações representadas, a língua que era estranha para os crentes, era interpretada por eles. Eles estão falando para nós, na nossa língua que nós somos nascidos, olha só. E nós conhecemos, são galileus, esses homens. Ele não fala outras línguas. Só fala a língua deles, hebraico, grego, outras línguas ali, poucas. Mas a nossa língua eles não sabem. O que está acontecendo? Chamou a atenção desse povo. A Bíblia diz que tinha um grupo que zombava. Eles diziam assim: esse barulho, essa confusão aí, esse pessoal estão bêbados, estão tudo cheio de morto, tudo bêbado. 9 horas da manhã. Pedro disse assim: não, nós não estamos bêbados. 9 horas da manhã. Ninguém bebe. A Bíblia diz assim: a maioria dos que se embebedam isso à noite. Eles não estão bêbados. Aí explicou a situação com o momento da profecia de Joel. Por que eles disseram que eles estavam cheios de morto? Que é o vinho. Essa festa de Pentecostes tinham 3 colheitas: de uvas, de figos e de cana. Então tinha muito vinho novo em Jerusalém. Tinha muito vinho novo, colheita das uvas. Mas 9 horas da manhã não era vinho, não era vinho de uva. Era o Espírito Santo que desceu com poder sobre a igreja do Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo. Outro detalhe importante, diz aqui essa leitura, que eles disseram assim: nós os ouvimos falar, na nossa própria língua que somos nascidos, falar acerca das grandezas de Deus. Era a mensagem. Foi isso que chamou a atenção, que depois é que veio o sermão de Pedro. Mas primeiro a interpretação do que eles falavam. Eles falavam das grandezas de Deus. Outro detalhe importante: o que é para você as grandezas de Deus? Quando você falar acerca de Deus, de louvor, de adoração, de exaltação ao Senhor, o que é que você fala? Dentro de um culto, uma reunião, o que é que você fala? Vamos lá, segundo teste, o que é que você fala? Das grandezas de Deus. Vai falar alto mesmo. Não, mas isso aí o povo não está ouvindo. A multidão não dá para ouvir. O que foi que eles falaram? Vai falando. Primeiro. Né? Que isso, irmão? Maravilhoso. O povo não ouviu. O povo está lá fora, não ouviu. Aí, Aleluia. que falou, Bruna? Cadê? Mas fala alto, irmão. Ele está falando alto que chamou a atenção do povo. Deus é santo. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é todo poderoso.
esse Jesus que vós crucificaste, Ele é Senhor, Ele salva, Ele veio para salvar, Ele veio para libertar. Aceita Jesus como seu Salvador e vai falando. Cadê? Solta aí, irmão. Ele transforma, mais alguém. Isso aí o povo está ouvindo, mas Ele liberta, mas Ele salva, mas restaura. Mas está muito baixinho, o povo não está ouvindo. A multidão não vai chegar, ninguém ouviu nada. Mas o que? Desse lado aqui, ó, a voz forte aí, né? Ele cura, mas aí não ouviram. Ele cura. Isso aí, mais o que? Só cura. Mais, irmão. Ele liberta, mais atrás. É? Ele é poderoso, mais. Os irmãos dos varões, mais. Ele traz paz. Ele traz paz, porque é o príncipe da paz, mais. Ele é santo, mais. Libertador. Isso, vai levando. Isso, mais. Vai. Isso aí. Criador do céu e da terra. Mais. Consolador. Mais. Amigo. Verdadeiro amigo. Mais o que? Todo poderoso. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Isso aí. Mais. Pai da eternidade. E o povo estava. O que chamou a atenção foi as línguas estranhas para eles. O que eles falavam era mais ou menos isso aí, irmão. Eles ouviram chegar. Gente, o que é isso? Eles estão falando em egípcio. Eu sou egípcio, estou falando da minha língua, lá do Egito. Estão falando da minha língua, da Etiópia, da África. E foi assim. Chamou a atenção. E daí, irmão, surgiu, olha bem, daí surgiu. Ninguém nunca falou isso aí. Eu meditando, veio meu coração. Surgiu os primeiros missionários. Esse povo que estava aí, esses quase 3 mil que estavam ali, que ouviram essa palavra, estavam espantados com aquela situação. Depois que Pedro pregou o seu sermão, eles perguntaram a Pedro: o que nós devemos fazer, irmãos? O que nós temos que fazer? Que aí o Espírito Santo já tinha trabalhado no coração dele. O que nós devemos fazer? Por causa do que aconteceu, por causa do que eles falavam, o que a igreja falou ali, magnificando a Deus, foi isso que despertou a atenção daqueles que estavam lá fora. Tem que acontecer alguma coisa maravilhosa, extraordinária dentro da igreja, no meio do crente, para despertar aqueles que estão lá fora. Se não acontecer nada aqui dentro, não vai acontecer também nada lá fora. Tem que acontecer primeiro aqui dentro. Oh, glória! Para despertar aqueles que estão lá fora. Quando Pedro falou: arrependemos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus. Mas perguntaram: mas o que nós temos que fazer? Se arrependa. Mas certamente, e esse negócio, esse poder aí que vocês receberam, a gente já praticamente pode receber? E Pedro disse assim: claro que vocês podem receber, todos podem receber. Essa promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão perto, longe, e para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa, essa bênção para todas as pessoas. Glória seja dada em nome de Jesus. Eles saíram dali maravilhados, abençoados, e cada um foram para, era a festa de 7 dias. No final dos 7 dias, cada um foi para as suas terras, para as suas nações. Irmãos, ó, Jesus no coração, promessa, alguns, né, devem ter recebido também promessa, essa promessa, esse dom, recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para você. Então eles foram para as nações, para as suas terras, também abençoados, cheios do Espírito Santo, e fizeram a obra de Deus, irmão. É por isso que a Bíblia diz, acho que é no capítulo 4,
que depois dessa de quase 3 mil, logo acrescentou o Senhor à igreja quase 5 mil naquela mesma semana. Terminou aquele movimento ali, e eles não foram para casa, para pescar, trabalhar, não. Eles disseram, vamos orar, Pedro, Tiago, Pedro e João, vamos orar, a gente precisa continuar. Começou tudo com oração, tem que continuar orando. Foram para o templo. Primeiro milagre operado pelos apóstolos. Pedro e João na porta do templo chamada Sorbona. Primeiro milagre operado por eles. Cheio do Espírito Santo. Olha para nós, não temos ouro, não temos prata nem ouro, mas o que temos, que recebemos lá no dia de Pentecostes, isso me dá. Receberam lá, mantiveram o nível espiritual, cheio do Espírito Santo. E aí você vai lendo lá do livro de Atos dos Apóstolos, tem, depois da conversão de Saulo de Tarso, e foi os apóstolos, até o diácono. Cadê o diácono da igreja? Cadê? Ah, o diácono. Glória a Deus, Hoje o diácono está tudo sentadinho lá, um canta e vai para o campo. Mas olha, Filipe era o diácono. Daqui a pouco Filipe estava lá em outra região, né, de Samaria, e Filipe pregando o evangelho, expulsando demônios, curando enfermos. Maravilha, e maravilha, um diácono da igreja. Glória a Deus. Recebe aí, diácono. Recebe o poder do Espírito Santo aí. Seja cheio do Espírito Santo e faz a obra do Senhor. Deus quer usar todos. E ele fez, até extrapolou, né? Porque quem batizava geralmente eram os apóstolos. Aí Filipe só tinha ele lá, não tinha mais ninguém, não tinha apóstolo, não tinha ninguém. Né? O eunuco disse assim: olha, tem água aí, o que impede que você seja batizado? Ele me dizia, mas não posso, eu sou diácono, eu estou aqui só pregando o evangelho. Ah, não, desceu com ele, desceu já. Oh, glória! Depois comunicou com os apóstolos: olha, eu batizei o homem, não tem problema não. Que está feito, está feito. Então são essas maravilhas que Deus deseja continuar operando, né, com toda a igreja. Eles saíram por toda parte pregando o evangelho, tendo a certeza, e Deus operando sinais através dos crentes simples, não só o diácono, como muitos outros vocês vão ver, operando sinais, prodígios e maravilhas. Deus quer que esta obra continue. Irmãos, são mais ou menos, já passou de 8 bilhões de habitantes no mundo todo. É muita gente. Mais de 8 bilhões. Mais ou menos, porque nasce mais gente que morre. Né? Então nasce gente toda hora, todo mundo, assim, no mundo todo. Mais ou menos cerca de 1/3 de todas essas pessoas não conhece ainda Jesus. 2 bilhões, mais ou menos 2 bilhões e mais ou menos 2 bilhões e 600 milhões de pessoas não conhecem Jesus ainda. Tem nação que ele nunca ouviu falar de Jesus, que é até proibido na internet, proibido assim, de fora, só dentro do país proibido televisão, os programas são deles lá do país, não pode ter nada de fora, como a Coreia do Norte, mas outras nações. A maior religião do mundo não é o cristianismo, infelizmente, é o islamismo, são os muçulmanos. É a maior religião do mundo e cada dia mais, e é uma religião de opressão. Tem países que você não pode nem falar em Jesus. Existe país no mundo, lugares no mundo, que não existe Bíblia. Existem tribos, existem nações que não tem nenhuma folha da Bíblia. Eu tenho uma porção de Bíblia. Eu trouxe até uma Bíblia mais velha aqui, que é a minha Bíblia de leitura em casa. Eu trouxe ela por causa das marcações. Mas eu tenho uma pequenininha também aqui, ó. E tem mais umas 3 lá em casa. Tem uma Bíblia de estudo, que eu faço nelas pesquisa. E tem lugares que não tem nem uma folha das Escrituras. Nas minhas viagens missionárias por aí, nós distribuímos
milhares de Bíblias. Deus usou um empresário e nos preparava para fabricar as Bíblias, a gente distribuía por aí nas viagens que eu tive no Nordeste. Cada lugar te deixava centenas de Bíblias. Dá a Bíblia para as crianças, a Bíblia pequena, para adolescentes, todo mundo, as Escrituras. Nós temos, e tem gente, olha irmão, presta atenção, 2025, você não vai levantar a mão, vai ficar feio, mas tem gente que nunca leu a Bíblia toda. Fala sério, né? Parece não. Valoriza a palavra de Deus. Você tem tempo para dormir, para ver televisão, para ver internet, tem tempo para ler a Bíblia? Deus não aceita essa desculpa, não. Eu amo a palavra de Deus. Você deve amar também a palavra de Deus. Ela está nas minhas mãos e também no nosso coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Bendito seja o nome de Jesus. A situação, nós temos muitas comunidades. Você pode escolher. Nós temos missões transcultural de outras culturas. Até dentro do Brasil tem outras culturas. Nós temos missões nacionais dentro do Brasil e dentro das nacionais, missões urbanas. A missão que a gente faz dentro da cidade, no nosso bairro. Tem muita coisa a se fazer. Os sertões por onde eu passei, tem lugares abandonados. Cidades, capitais que fazem grandes congressos de missões, né, que há pessoas que alugam lugares caríssimos para fazer os congressos de missões. Foi uma vez em Salvador, na Bahia, e eu fui na Bahia 2 vezes, nos sertões, e naquela época estavam fazendo um congresso de missões na capital, num hotel de luxo, e lá, nas comunidades onde eu passei, muitos lugares, meus pés pisaram por ninguém que falou não, e a gente veio, sentir no coração a dor, e chorar. Ninguém, nem um ponto de pregação, ninguém pregando a palavra de Deus, e o povo sofrendo ali no sertão, terrível, seca, coisa horrível. Então muito tem a se fazer. Minas Gerais estão muitos lugares, eu passei por muitos lugares, norte de Minas, vai dizer que outras regiões de Minas também, muita necessidade, e muitos lugares, só dentro do nosso Brasil, tribos indígenas não alcançadas não é só pelo Evangelho, não alcançadas por outras comunidades de fora, não no meio das florestas. Tem lugares, eu ouvi testemunho, tem lugares que a pessoa viaja, o missionário viaja para alcançar esses lugares. Olha aqui, 15 dias de barco, 15 dias de barco, não tem estrada. Então pelo menos nós vamos orar com intensidade, com fervor. Senhor, levanta o obreiro. Quem sabe você é essa pessoa, esse obreiro. Você está disponível? Se o Senhor chamar e mandar, você vai? Eu fui, larguei tudo, fui solteiro, fiz uma grande obra para o Senhor, tive em muitos lugares. Gente, eu fico pensando hoje, eu nem acredito que eu fiz o que fiz, nem acredito. Eu andava mais ou menos umas 2 horas para alcançar uma comunidade e ficava do outro lado de um grande rio da região. Aí o meu orientou, você chega na margem de cá e você grita, oi! Não tinha nome, não conhecia ninguém, então eu gritava na margem, oi! Alguém? Aí veio uma menina, uma adolescente marinha. Aí entrava numa canoa enorme, quase daqui lá, a canoa. Aí entrava na canoa, subia, remava, subia o rio e passava para outra margem. Eu entrava na canoa, aquela adolescente, e atravessava o rio, e ali eu ficava evangelizando, fazia o culto à noite, dormia ali. No outro dia de manhã eu voltava a mesma caminhada. Gente, eu andei muito, nem acredito, eu andei. Hoje eu falo com vocês isso aí para vocês verem que nós estamos na facilidade.
Não estamos no céu ainda, mas estamos pertinho do paraíso. Mas eu andei muito. Eu andei com o joelho secar. Esse joelho aqui, perna esquerda, eu arrastado, mais ou menos quase umas 2 horas, com um pedaço de pau, arrastando até chegar em casa, porque no outro dia, eu estava sozinho na cidade, no outro dia eu tinha que dirigir a escola dominical, e o dirigente era eu, o professor era eu, não tinha mais ninguém. Eu era tudo ali. Tinha que ensinar, congregação cheia, eu tinha que ensinar, não tinha mais ninguém, era só eu mesmo. Então, arrastando a perna no outro dia de manhã, eu fui para a escola dominical, lá ensinar os irmãos. Eu andei muito, caminhei muito. 2 horas é brincadeira, 4 horas e meia para dirigir um culto. Que dificuldade. Eu nem acredito, hoje eu fico pensando assim, nem acredito que eu fiz. Com o tempo que Deus me deu graça, me preparou para fazer aquilo. Nem sei se eu tenho mais essa condição. Mas, mais maravilhoso do que as igrejas, hoje tem igrejas, muitas igrejas nesse lugar. Mas quando eu vou lá, e eu sou o último, eu sou o remanescente, sou o último obreiro, os outros vão morrer tudo. Sou o último obreiro vivo. Eu vou lá, uma bênção, reconhecer, lembrar aqueles irmãos antigos, tem alguns deles lá. E a igreja cresceu, irmão. Uma igreja avivada, abençoada, nos povoados, na cidade. Maravilha de Deus. Vale a pena se entregar, se consagrar ao Senhor e ser um instrumento de Deus nesta geração. Fique de pé para fazer uma oração.